Boa noite, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma quarta-feira para a gente poder transmitir o nosso culto, fazer a nossa live. Seja muito bem-vindo. Nós vamos orar agora, depois nós vamos compartilhar a palavra de Deus rapidamente. Se você está aí, não saia daí, a gente vai ficar aqui pouquinho tempo. Sei que talvez você esteja querendo aí se colocar debaixo das cobertas, talvez você esteja até aí no seu celular, deitado na sua cama, mas fique aí com a gente, eu tenho certeza que Deus vai abençoar o seu coração. E mais do que isso, né? Compartilhe, como eu falei no início, compartilhe essa live com alguém, mande aí nas redes sociais, no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, no Instagram, né? Enfim, compartilhe aí nas redes sociais para você poder abençoar a vida de alguém. Essa noite fria, mas que Deus está querendo aquecer os nossos corações. Vamos falar com o Senhor. Pai, muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui reunidos no Teu nome. Obrigado pela internet, Senhor, porque o Senhor nos proporciona, Senhor, essa capacidade de transmitir a Tua palavra. Pedimos, Senhor, que Tu possas falar ao nosso coração de uma maneira muito clara e que Tu estejas abençoando a cada um dos meus irmãos, bem como suas famílias. E aonde esse vídeo chegar, que ele possa ser um instrumento Teu abençoador. É a minha oração em nome de Jesus. Ok, meus queridos? João, o Evangelho de João, capítulo 19. Eu quero ler um trecho da palavra de Deus, apenas 2 versículos, onde nós vemos aí Pilatos tendo uma conversa com Jesus no momento onde ele está para ser condenado à morte, a morte de cruz. E no capítulo 19 de João, no verso 10 e 11, me perdoem, João 19, verso 10 e 11, diz assim: Então Pilatos falou com Jesus: Você não me responde? Não sabe que tenho autoridade para soltar você, como para crucificá-lo também? E Jesus respondeu: O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Irmãos, mais uma vez aqui nós vemos Pilatos, na sua humanidade, achar que tem o controle de alguma coisa. Pilatos aqui, quando ele começa a conversar com Jesus e ele percebe que Jesus não tinha culpa, que Jesus estava ali como inocente, e ele tentando armar alguma situação para livrar Jesus, ele começa a fazer algumas perguntas a Jesus e em alguns momentos Jesus se cala. E aqui eu gosto sempre de repetir que muitas vezes nós achamos que seremos tidos como inteligentes, como sábios quando a gente fala. Mas para o judeu é muito importante, muito salutar para eles que muitas vezes quando o judeu ele quer mostrar a sua sabedoria, ele silencia. E a gente percebe que muitas vezes nós, no afã de querermos mostrar nossa sabedoria, nós falamos. Na verdade, muitas vezes Jesus se calava e diante de Pilatos não foi assim. Jesus silencia em alguns momentos em sinal de sabedoria. Então isso aqui é um sinal, uma dica. Se você quer ser uma pessoa sábia, nem sempre as palavras elas vão demonstrar sabedoria. Mas, como diz o Provérbios, há tempo de todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de falar e há tempo de calar-se. E muitas vezes é momento de calar. Nem sempre é momento de falar.
e também nem sempre é momento de se calar. Nós precisamos saber a diferença disso, mas Pilatos, no afã de falar, de tentar resolver a situação, num dado momento, ele fala: você não sabe, Jesus, que eu tenho autoridade, né, para poder soltar você e para crucificar? E aqui, irmãos, eu vejo que a humanidade, ela, muitas vezes nós, como humanidade, eu me incluo nisso, todos nós devemos nos incluir, nós achamos que o controle está nas nossas mãos, né? E Pilatos fala exatamente isso: olha, eu tenho controle nas minhas mãos, tanto para te soltar como para te crucificar. E esse é um dilema que muitas vezes nós não entendemos, e parece que essa pandemia, se ela vai deixar uma lição para nós, uma delas é que nós não temos o controle das coisas. Na verdade, nós não temos o controle de nada. Nós muitas vezes achamos que nós temos o controle, mas nós temos visto aí tanta gente boa, tanta gente que tinha tanta coisa para fazer na vida ainda, do dia para a noite, perder a sua vida. Pessoas que achavam que os seus milhares de reais, quiçá os seus milhares de dólares, a sua inteligência, o seu diploma acadêmico faria ou fazia alguma diferença na vida dela. Achavam que tinham um controle das coisas nas mãos e de repente se vê numa cama de hospital querendo respirar e não conseguindo e vindo a óbito. Pilatos parece que era muito igual a nós. Nós achamos que nós temos o controle, mas não temos o controle de absolutamente nada. Nós achamos que temos o controle. Nós nos enganamos quando nós achamos que nós temos o controle das coisas. E aí Jesus dá uma resposta quando Pilatos fala assim: ó, eu tenho controle. A soberania é minha. Sou eu que faço acontecer. Me responda, porque dependendo do que você me responder, é como se ele estivesse falando isso. Dependendo do que você me responder, eu posso resolver a sua situação. Posso te soltar ou posso te crucificar. E aí vem Jesus com uma verdade que só o mestre dos mestres poderia ter. Ele fala assim: o Senhor, ele ainda trata Pilatos como uma pessoa que deveria ser honrada e deveria, né? O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Irmãos, quem tem a soberania de tudo, quem tem o controle de tudo, é só um. Quem tem o controle de todas as coisas é apenas um, é Deus. E Jesus fala isso: olha, você só tem alguma autoridade, você só tem controle sobre alguma coisa porque Deus te deu essa autoridade. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite rapidamente. Nós podemos nos achar os melhores dos melhores. Nós podemos ter uma conta bancária muito abastada, nós podemos ter aquele carro do ano que quase ninguém tem, nós podemos ser prósperos na alma, no espírito, podemos achar que nós somos, como diz aí, o cara, mas a verdade é que nós não temos controle de coisa alguma. Nós não temos controle nem do ar que nós respiramos, porque tem muita gente aí morrendo por causa de um vírus e pessoas com muito dinheiro, pessoas muito influentes morrendo por causa de um vírus. Isso vem nos mostrar que nós não temos o controle. Apenas Deus tem o controle de todas as coisas. E aí, uma pergunta
né, que eu ouvi esses dias do pastor Carlito Paz, da Igreja da Cidade de São José dos Campos. Ele fala assim: a pergunta, ao invés de perguntar se nós vamos mudar, a pergunta é: quando vamos mudar? Porque a mudança é inevitável. Precisamos mudar. Precisamos entender que nós não temos o controle de tudo nas nossas mãos. Quantas pessoas que nós gostaríamos que estivessem ao nosso lado hoje não estão mais? Por quê? Porque não temos o controle. Porque naquele momento onde nós até oramos, nós desejamos e pedimos para que Deus pudesse poupar a vida de um ente querido, de uma pessoa que nós amamos, de um amigo, de um parente, de um irmão, muitas vezes as orações não são atendidas. Muitas vezes as orações, elas são até ouvidas, mas elas não são atendidas. Por quê? Porque nosso Deus é um Deus soberano. E a soberania está nas mãos apenas de uma pessoa, que é Deus. E às vezes nós não entendemos isso. Que Deus, na sua grandeza, na sua eternidade, na sua sapiência, na sua sabedoria imensurável, é Ele que tem o controle de todas as coisas. Então, eu percebo que somos nós que precisamos mudar. Porque quando nós achamos que nós temos o controle das coisas, vem um vírus e mostra pra gente que a gente não tem o controle de nada. Então nós precisamos de fato entender que é Deus que tem o controle de todas as coisas. E aí, vamos mudar? Ou a pergunta é: quando vamos mudar? Precisamos mudar nosso pensamento, precisamos de fato deixar a nossa vida nas mãos daquele que tem todo o controle. E aí, eu me lembro também da passagem de Romanos, capítulo 8, o verso 28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ainda que nós achemos que algumas coisas deram erradas, principalmente nesse tempo de pandemia, tanta dor, tanto desemprego, tantas lágrimas, tantas mortes, nós precisamos entender e guardar essa palavra no nosso coração, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Você de fato ama ao Senhor? Então as coisas, ainda que não pareçam, elas vão cooperar para o seu bem. Você foi chamado segundo um propósito de Deus. Você entende isso? Que Deus te chamou com um propósito, com uma missão, com uma finalidade? Se a resposta é positiva, todas as coisas cooperam para o seu bem, ainda que não pareça. E aí no mesmo livro de Romanos, ou a mesma carta, assim como você queira chamar, de Romanos capítulo 9, verso 19, nós vamos ver falando, o apóstolo Paulo falando sobre a soberania de Deus, que tem muito a ver com a gente também. Olha o que diz Romanos 9,19. Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Por que nós perguntamos? Foi Ele quem nos fez. De fato, a soberania, o domínio, o poder, a autoridade, o governo é de Deus. E às vezes nós queremos perguntar, às vezes nós queremos nos lastimar, às vezes nós queremos nos discutir. A gente quer discutir, melhor dizendo, né? E eu gosto muito dessa frase,
de Paulo, mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? É Ele quem tem o controle, meu querido. É Ele que tem o governo. A palavra de Deus disse através do profeta que o governo estará sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O governo está sobre os seus ombros. O poder está sobre os seus ombros. A autoridade, o domínio está sobre os seus ombros. Quando nós conseguimos entender isso, nós entendemos que ainda que as coisas na nossa vida não estejam do jeito que a gente quer, ainda que os nossos planos não tenham saído da forma, do jeitinho que nós queremos, você planejou muita coisa para o ano de 2020, talvez você planejou muita coisa para o ano de 2021, eu planejei, eu tinha planos para o ano de 2021, eu tinha planos para o ano de 2020 que não aconteceram, mas eu preciso entender que o controle, apesar de eu achar como Pilatos que o controle muitas vezes estava nas minhas mãos, eu percebi que eu não os tinha. E eu sei que também você percebe que não os tem. Então, é nós entendermos que a vontade de Deus realmente ela é boa, ela é perfeita, é agradável. É entendermos que, de fato, todas as coisas, todas, pensa em alguma coisa que você fala assim, não, mas pastor, isso aqui não poderia ter acontecido. Se você ama a Deus, se você foi chamado segundo o seu propósito, você pode até não entender. Mas a palavra de Deus, ela não falha. E se ela fala que todas as coisas cooperam para o seu bem, é porque elas cooperam. Elas cooperam para o meu bem. Precisamos entender que, de fato, podemos até achar que o controle, o poder, o domínio está nas nossas mãos. Mas não está, meu caro amigo, minha cara amiga. E aí, eu queria encerrar essa palavra sabendo que é o Senhor que tem o controle e é a Ele que nós devemos colocar a nossa vida. Faça os seus planos. Projete o segundo semestre de 2021, de 2022, de 2023, daqui a 5 anos. Eu sei que tem o planejamento onde você estaria daqui a 5 anos, onde você estará daqui a 10 anos. Faça tudo isso, eu faço isso, é muito bom. Mas nós não podemos ficar frustrados se esses planos aparentemente não derem certo. Entre aspas, não derem certo. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é muito melhor. E se a nossa vontade estiver alinhada com a vontade de Deus, se nós entendermos que tudo o que acontece na nossa vida é porque Deus, de alguma forma, permitiu. É claro que eu estou falando daqueles que entregaram a sua vida a Ele, que vivem uma vida correta diante do Senhor, não isenta de pecado, não é isso que eu estou falando. Estou falando de uma vida daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí sim. Claro que o erro vai ser colhido erro. Quem planta erro, colhe erro. Quem planta coisa boa, vai colher coisa boa. Quem planta coisa ruim, vai colher coisa ruim. Isso é fato. Mas o que eu quero deixar aqui, para que nós possamos refletir nessa noite, é que absolutamente nada está no nosso controle. E isso é bom. Isso é bom porque nos faz dependentes de Deus. E se você é dependente de Deus, pode ter certeza de que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. O Senhor não teria autoridade nenhuma, não teria controle nenhum sobre mim, se de cima, se de Deus, essa autoridade não te fosse dada. Nós possamos pensar nisso nessa noite e que nós possamos, de fato, colocar
toda a nossa vida nas mãos do Senhor. Talvez seja uma enfermidade, talvez seja um ente querido que está avançando por algum caminho que você sabe que não é o correto, talvez seja a sua vida financeira, talvez seja a sua vida sentimental, não sei qual é a área da sua vida. Mas eu queria que nós pudéssemos nessa noite fazer a oração da entrega, a oração onde nós vamos deixar nas mãos de Deus aquilo que nós não podemos fazer. Aquilo que podemos fazer, nós fazemos. Mas que nós possamos entender que nem sempre nós temos o controle nas nossas mãos. E a soberania, como eu disse, o domínio, o poder, o governo está nas mãos de um só, que é Deus. E que Ele possa abençoar a sua vida, que Ele possa ter o controle total da sua vida nas mãos dEle. Talvez você esteja aí nessa noite fria, em algum momento do dia, né? Ou da noite, você esteja na frente de uma televisão com um controle nas mãos, controlando a televisão. Eu quero ver isso, eu não quero ver esse filme, quero ver esse programa, quero ver essa série. Talvez o controle esteja no touchscreen, a tela do seu celular, e você esteja controlando algumas coisas na televisão. Mas que nós possamos entender que o controle da nossa vida está nas mãos do nosso Deus. Ele sim é soberano. Ele sim tem domínio, poder, autoridade e governo. Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe a sua casa. Em nome de Jesus. Olá, nós somos da Igreja Evangélica Congregacional de Paciência e esse é o nosso novo canal no YouTube. Queremos convidar você para você compartilhar a nossa página, curtir e ativar o sininho. O nosso intuito é abençoar a sua vida, abençoar a sua família com reflexões, mensagens, louvores, palavras que sejam edificantes. Convidamos você para vir conosco e eu tenho certeza que você e a sua família serão abençoados. Graça e paz e que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida e sobre a sua família.